Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade aos assuntos que compreendem, tá? O SSA 1 da UPE. Tá? Hoje o nosso vídeo vai falar um pouquinho sobre os primeiros filósofos que historicamente são chamados de pré-socráticos. Então é isso, só lembrando, se você ainda não se inscreveu no canal, não deixa de dar essa moralzinha pra gente, dar aquele like massa e também ativa as notificações, porque isso é importante para você. Antes de iniciar, hoje eu queria agradecer a todos e todas aqueles e ou aquelas que estão acreditando nesse projeto, tá? Graças a Deus nós estamos aí crescendo no número de inscritos, as nossas visualizações, tá? Os nossos likes. E se Deus quiser, nós temos um grande caminho pela frente, sempre trazendo conteúdo de qualidade para vocês, que é o nosso principal, a nossa maior importância, beleza? Como eu falei anteriormente, você que está se preparando para o SSA 1, não deixa de ouvir essas dicas. Até o final do vídeo você vai saber um pouco mais ou vai relembrar alguns pontos importantes sobre os pré-socráticos. Lembrando que a UPE sempre não, que todo erro toda generalização ela é errônea, mas muitos dos vestibulares do SSA 1 trouxeram questões sobre os pré-socráticos ou filósofos da natureza, tá? Primeira coisa, também conhecidos como filósofos da natureza. Ou seja, qual é a busca desses primeiros filósofos? Esses filósofos eles vão se enquadrar entre o século 7 e o século 5, tá? Antes de Cristo. Lembrando que o tempo antes do nascimento de Jesus Cristo, pelo calendário gregoriano, ele percorre, tá? Esse tempo é percorrido decrescentemente. Então eu tenho esses principais filósofos pré-socráticos, ou também chamados de filósofos da natureza, entre o século 7 e o século 5. Não esquece, tá? Como o próprio nome diz, né? Filósofos da natureza, ou seja, eles vão buscar dentro da natureza, certo? O elemento considerado primordial, a substância principal, que pode ser chamada de archê ou também physis dentro da filosofia. Beleza? Esses filósofos eles vão sair do que a gente chama de cosmogonia e vão entrar ou começar a defender o que a gente chama de cosmologia. Galera, basicamente a diferença é que um vai aprofundar mais o conhecimento. A cosmogonia, você conhecia a verdade através dos mitos. Já na cosmologia, você vai aprofundar o conhecimento e começa a fazer as primeiras indagações, as primeiras perguntas, os primeiros questionamentos, porque no mito você não questiona, é uma verdade irrefutável, tá certo? Então, partindo daí, a gente vai ver os principais pensadores pré-socráticos, lembrando que são muitos. Eu coloquei aqui para vocês uma lista dos principais, aqueles que são considerados mais importantes. Veja só, como eu falei, filósofos da natureza. Então, eles vão defender que o elemento principal encontra-se na natureza. Começando com Tales. Tales de Mileto. Outra coisa que também vocês vão se ligar. Normalmente o filósofo ele vem com o nome da cidade. Exemplo. É como se eu falasse agora do filósofo chamado Antônio de Jaboatão. Esse que vos fala, tá? Na verdade, tem o nome do filósofo e a cidade da sua origem. Então, quando eu falo Tales de Mileto, eu estou falando de um representante da cidade de Mileto. Bem, qual foi o elemento considerado mais importante para Tales? A água, tá certo? A água. Além de Tales, na cidade de Mileto, eu vou encontrar outros dois personagens também dessa escola pré-socrática. Anaximandro, tá? Que ele vai defender que o elemento principal é o apeiron, ou apeiron, que é, na verdade, algo indeterminado. E também Anaximenes, que vai defender que o ar
é esse elemento principal. Então, recapitulando, eu estou falando da escola de Mileto, tá? E trouxe 3 personagens. Tales de Mileto vai defender que o elemento principal é a água. Anaximandro vai defender que é algo indeterminado, que ele vai chamar de apeiron. E Anaximenes, que era discípulo de Anaximandro, vai defender que o ar é algo, né, é a substância mais importante. Continuando, eu preciso falar da figura de Pitágoras. Olha aí, aqueles que gostam, aqueles adoradores da matemática, com certeza vai ficar aí vibrando quando eu falar sobre Pitágoras. Isso mesmo, é esse mesmo Pitágoras, galera. Lembrando que os grandes filósofos, eles eram também matemáticos, tá? Além de Tales, Anaximandro, todos eles, né, também praticavam a matemática. Bem, Pitágoras de Samos, ele dizia que existia algo harmonioso, né, na música e que essa harmonia poderia determinar números. Opa, Pitágoras disse que o elemento principal eram os números. Exatamente, tá? Mas, Júnior, esses números, a gente vai ver que alguns vão fugir dessa questão, né, da naturaleza ou naturalista, tá certo? Mas deixa bem claro aí que tudo vai ser, né, percebido através de um viés nomista, através de um viés único, beleza? Continuando, eu queria agora a observação de vocês. Eu vou falar de 2 personagens que vão trazer uma dialética. Opa! O que é uma dialética, Júnior? São 2 ideias opostas. De um lado, eu tenho o magro. Do outro, eu tenho um professor Júnior, gordo. Mais ou menos isso. Bem, se eu tenho 2 ideias contrárias, o escuro e o claro, né? O gordo e o magro, o feio e o bonito. Isso é uma ideia dialética. Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês nesse momento? Uma das primeiras dialéticas filosóficas que a história conhece. Eu tenho um cara chamado Heráclito, que vai dizer que tudo flui, tudo se modifica. E aí vocês devem estar se perguntando, Júnior, se tudo se modifica, se tudo se transforma, qual é o elemento? O fogo, papai. O fogo, pega uma folha de papel e coloca no fogo, pergunto, fica do mesmo jeito? Ou ele se modifica? Se modifica. Verdade. Então, a ótica heraclitiana é exatamente essa. Tudo flui, tá? Já Parmênides vai ser o contrário, daí a dialética. Se de um lado eu tenho a ideia mobilista, do outro eu tenho a ideia imobilista. Ou seja, não existe possibilidade de mudança. Quem é o foco para Parmênides? O ser. Ou ser é, ou ser não é. Não existe possibilidade de mudança. Ou é, ou não é. Não tem como mudar. Então, só recapitulando, Parmênides e Heráclito, mobilista. E vai defender que o elemento mais importante da natureza é o fogo. E Parmênides, imobilista. E vai dizer que o ser é o elemento mais importante. Tá? Para a gente terminar essa aulinha de hoje, relembrando alguns conceitos sobre os filósofos da natureza, ou pré-socráticos, uma observação antes de falar sobre os últimos 2, tá? Vocês devem estar pensando assim, poxa, filósofos da natureza buscavam esse elemento principal na natureza. Certo, massa, de boa. Por que pré-socrático? Logicamente, a maioria, a grande parte deles antecederam a Sócrates. Mas alguns foram contemporâneos a Sócrates, tá? Então, na verdade, o que vai diferenciá-los dos socráticos é o fato de buscar esse physis na natureza. E aí, vem a pergunta, peraí, Júnior, e os socráticos buscavam aonde? No ser humano. A gente costuma exaltar muito a figura de Sócrates exatamente por causa disso.
Sócrates vai trazer um pensamento filosófico de base antropológica, diferente dos pré-socráticos, que vão ser naturalistas, certo? E para a gente terminar essa aulinha, esse vídeo de hoje, eu estou trazendo para vocês mais dois pensadores, que vai ser Empédocles e o último, Demócrito. Bem, Empédocles vai fazer o seguinte: um disse que o elemento é a água, outro disse que o elemento é o fogo, outro disse que o elemento é o ar. Empédocles vai dizer: os 4 elementos, eles são os mais importantes. E 4 elementos: a terra, o fogo, a água e o ar. Então Empédocles vai trazer, né, à tona aí a escola pluralista, que eu vou ter vários elementos compondo esse physis, tá bom? Além de Empédocles, vai surgir um cara chamado Demócrito. Demócrito, ele vai ser muito importante porque ele vai dizer o seguinte: os elementos são constituídos de partículas indivisíveis. Essas partículas indivisíveis, ele vai chamá-las de átomos. Então, na verdade, Demócrito é o pensador grego que vai dar origem a essa visão tomista, né? Essa visão que o átomo ele é a partícula mais importante de cada substância, e aí o átomo vai ser esse archê. Beleza, galerinha? E aí ficam as dicas para vocês. Qualquer dúvida, pode chamar a gente aí, pode perguntar, deixa uma mensagenzinha no nosso canal que com certeza a gente vai responder com todo o prazer do mundo, tá? Se você ainda não é inscrito, não se esqueça de dar essa moralzinha ao nosso canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser e permitir. Valeu!